Olá, meu irmão, minha irmã. Como é nosso hábito, como é já um aspecto regular da nossa vida e do nosso calendário, dos nossos programas semanais, meu e seu, aqui nos encontramos, a televisão nos põe próximos, também a internet, através do YouTube, tantos meios. Encontramos-nos para partilhar a palavra que a igreja, que os que participam da Eucaristia vão ouvir, que lhes será proclamada nas igrejas neste domingo, 2 de julho, é a solenidade de São Pedro e São Paulo, também chamado o Dia do Papa. E aqui temos o nosso querido Papa Francisco. Somos convidados a orar por ele, de maneira especial e por excelência somos convidados à oração por ele, por seu ministério, que não lhe faltem as forças do alto. Neste dia, ou nesta solenidade dedicada a São Pedro e São Paulo, o Evangelho é de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Nós falaremos aqui da palavra. Aqui é a leitura orante da palavra. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Aqui está a palavra do Senhor, do Evangelho, melhor, deste domingo, 2 de julho. Tentemos relê-la agora, ainda que em poucos minutos, tentando reinterpretá-la. Chegando ao território de Cesareia, Jesus perguntou aos discípulos: por que a indicação geográfica? Território de Cesareia, região bem ao norte da Galileia, distante de Jerusalém. Para os padrões geográficos da Palestina, distante de Jerusalém. Porque o caminho, logo a seguir, Jesus começa a sua caminhada em direção a Jerusalém, e lá sabemos o que haverá. O encontro com a cruz, paixão, morte e ressurreição. O caminho da cruz é longo. Eis o sentido da distância. Mas pode ser percorrido
Os discípulos podem seguir o Senhor se caminharem com Ele e sustentados pela amizade com Ele. Daí a indicação do lugar e da geografia. Não é apenas uma informação. Perguntou Jesus: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O título Filho do Homem está aqui a referir-se a Ele mesmo. Era um título bastante, até bem usual para figuras de destaque com uma missão especial. E aí os discípulos a responder, João Batista, Pedro falava em nome deles, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. No tempo de Jesus, acreditava-se que quando surgisse um homem extraordinário, que operasse sinais ricos de sentido, de significado, incluindo aí prodígios. Quando surgisse alguém assim, este seria o sinal. Isso vem desde os profetas, o tempo de um dos profetas, especialmente Malaquias. Seria este o sinal de que, depois deste enviado extraordinário, então sim viria o Messias Salvador. Como João Batista tivera esses traços e multidões afluíam até ele, mas fora ele condenado e executado, decapitado, alguns capítulos antes o evangelista revela, anuncia, retrata esse evento, fora decapitado, fora morto por ordem de Herodes. Chegaram a supor que, tempos depois, era João Batista que ressuscitado retornara ao seu ministério. Uns dizem que é João Batista. Outros, e assim se pensava, outros que é Elias. Elias também. Se viesse um profeta, outra corrente do profetismo, se Elias retornar, o antigo profeta, se ele reaparecer, então logo a seguir virá o Messias. Eram muitas as correntes e muitas as interpretações e era grande o falatório e os comentários vindos da imaginação popular. Outros que é Jeremias, somente Mateus fala dessa notícia de Jeremias. E agora o passo seguinte. E para vós? A pergunta foi, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro, sempre ele, Pedro. Não porque tinha algum papel intromissivo ou por ser uma personalidade intromissiva. Exercia, sim, uma liderança. E os evangelistas compreenderam, assim, sua liderança. Então ele, Pedro, falando em nome dos 12, respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Melhor dizer, o Filho do Deus vivente. O Filho de Deus que faz viver. Alguns capítulos antes, nós estamos no capítulo 16, mas no capítulo 14, versículo 33, quando Jesus caminhara sobre as águas e depois subir à embarcação, os discípulos, e é o retrato de Mateus, curvaram-se, prostraram-se diante de Jesus e disseram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Lá os discípulos. Agora aqui Pedro, em nome dos 12, e a resposta de Jesus, bem-aventurado Pedro, és tu. Nesse dia do Papa, bem-aventurado, o que significa ser bem-aventurado? É que as venturas
o que está para vir serão coisas boas. O bem de Deus vai envolver numa aventura feliz aquele objeto da bem-aventurança. E no caso é Pedro, és bem-aventurado, porque não foi uma lógica, uma compreensão lógica, segundo esquemas de inteligência humana, mas o meu Pai que está nos céus, que te revelou. Perceber na figura de Jesus, na pessoa de Jesus, na sua história, nos seus passos, nos seus olhares, nos seus gestos, na sua pessoa, que naquele homem é Deus que age. Isto é dom do alto. Os fariseus não conseguiram perceber. Os outros não conseguiram perceber. Os discípulos sim, Pedro à frente. Eis porque, bem-aventurado, e então, és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É o único caso dos evangelistas em que aparece a palavra igreja. Mais tarde, ainda Mateus vai no capítulo 18, retoma a palavra igreja, mas aqui está a falar dos fundamentos. Tu és Pedro, Quefas, e sobre esta pedra, a mesma palavra, ou seja, a história e a vida da igreja se sustentará num fundamento que é Pedro e a fé que ele professa. E nós católicos cremos que quem faz hoje as vezes de Pedro, ao longo da história isso se tornou uma linha de continuidade, cremos que é o Papa, hoje o Papa Francisco. Quem quer crer em Jesus é chamado a crer como creu Pedro, como creram os sucessores de Pedro, como crê nosso Pedro de hoje, o Papa Francisco. E edificarei a minha igreja. É a pedra fundamental, onde há uma pedra bem sólida, consistente, o edifício se mantém. Se faltarem os fundamentos, ele cai. E é este o sentido destas palavras, assim entendemos, interpretamos nós. E por isso as chaves do céu, as portas do céu, dar-te-ei a chave das portas do céu. Abrir, fechar. Se ele abre, a entrada é possível. Um pouco mais, tudo o que ligares, tudo o que desligares. Este verbo, esse conjunto de verbos, ligar, desligar, usual à época, uma decisão tomada por Pedro, recebe a confirmação do próprio Senhor Jesus. Eis aqui o que se pretende dizer desse texto e o que o evangelista gostaria que os seus leitores compreendessem na festa de São Pedro e São Paulo. Olá, meu irmão, convido-o, meu irmão, minha irmã, à segunda parte dessa nossa leitura orante. É o Evangelho do domingo, chamado Dia do Papa, 2 de julho, solenidade de São Pedro e São Paulo. O que nos propõe a Igreja para esta solenidade litúrgica é o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Antes, porém, da oração,
Antes, porém, de buscarmos da imaginação aqueles recursos que nos ajudam a orar, antes predisponhamos a nossa corporeidade a atitudes orantes. O atleta prepara-se antes da competição. Algo assim, por comparação, vamos nós fazer. Preparemo-nos para a oração. Queira se colocar numa posição que favoreça o recolhimento, a concentração. Muito ajuda fechar os olhos, muito ajuda concentrar-se em si mesmo, em nós mesmos. Concentremo-nos. Tentemos sentir o coração a bater, os pulmões a se encher de ar. Se possível, tentemos sentir o coração, ou melhor, o sangue, a percorrer nossas artérias e veias. É preciso muita quietude para isso. Tente fazer. E agora juntos, vamos invocar o Espírito Santo para orar, não sustentados apenas por nossas vitalidades, mas por sua graça e sua luz, a luz do Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, iluminai nossa interioridade, a nossa inteligência, os nossos afetos, para que com a inteireza de nós mesmos possamos acolher a palavra, ouvir a voz de Jesus e aderir a Ele e deixar-nos ensinar por Ele. Vinde, Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora a um novo passo. Agora vamos imaginar o cenário. Não é fantasiar segundo moções das nossas próprias subjetividades. Não isso. Vamos imaginar as cenas que o evangelista nos propõe. E Jesus chegou ao território de Cesareia de Filipe. Tentemos aqui, sim, com a imaginação, ver o Senhor a chegar a alguma cidade. Seu nome é Cesareia. Talvez aquela pequena cidade da nossa infância, para quem tem um histórico interiorano, ou o bairro onde crescemos. E podemos imaginar o Senhor a chegar e a conversar com os discípulos e a lhes perguntar. A pergunta é: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Podemos até imaginar Pedro. Uns dizem que é João Batista. João, o evangelista João, mas tem gente que fala de Elias. Quem sabe André está a dizer que ele ouvira 2 dias antes que era Jeremias, e assim vai. Um certo momento até Jesus, na nossa imaginação, lhes interrompe e olha para eles, para cada um deles. E vós, quem dizeis que eu sou? Talvez nossa contemplação imaginativa nos ajude a vê-los surpresos. Ninguém esperava ser perguntado a queima-roupa. E Pedro, sincero, espontâneo, quase primário nas reações, mas veraz nas intenções. Tu és o Cristo,
o Filho de Deus vivo. Tente imaginar Pedro a repetir isso. Ouça a voz de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor fixa os olhos nele. Vamos criar cenas com a nossa imaginação, cenas coerentes com aquelas do texto evangélico. Bem-aventurado és tu, Pedro. Não foi a carne nem o sangue, foi o Pai a agir em você, Pedro. Por isso, Pedro, és Pedro. E o Senhor continua a falar sobre esta pedra, referindo-se a Pedro. A minha igreja será edificada. A igreja dos seguidores de Jesus Cristo fundamenta-se em Pedro, tão humano, tão limitado, tão frágil, mas tão sincero. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Era uma imagem circulante, corrente na época. A chave abre e fecha a porta. Com Pedro se pode entrar na casa, no reino, no ambiente do próprio Senhor Deus do céu. Não se trata apenas das chaves do céu, trata-se de ter com Pedro a eternidade de Deus entre os seus. Não é algo apenas para o futuro, é para o presente. Quem crer como Pedro experimentará as bênçãos e as graças que Pedro, tão frágil, as graças que ele conheceu. E o que Pedro disser terá a confirmação do próprio céu, do próprio Deus. Queiramos, pois, dar um novo passo. Agora eu estou lá. Eu e aqueles 12. É a nossa imaginação. Não apenas contemplamos o cenário, fazemos parte, estamos lá. E quase o Senhor está a perguntar a mim e a você: quem sou eu? O que? Tentemos ouvir a voz do Senhor pronunciando o nosso nome. E depois a perguntar-nos, a mim, a você: quem sou eu para você? De que maneira seguir-me faz parte dos seus passos e das suas escolhas? Parece que o Senhor me questiona com o vigor de um amigo que com poucas frases talvez me faça suar. Quem sou eu? Foi esta a frase. E vós, quem dizeis que eu sou? O que eu digo que é Jesus? O que eu falo de Jesus Cristo? Pedro afirmou e reafirmou: és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E mais tarde morreu, confirmando esta frase. E aqui eu posso me colocar num daqueles 12 e continuar a refletir: o que é que eu falo ao Senhor sobre o que Ele significa para mim? E o que é que eu digo dele aos outros? Pedro teve sua fé confirmada, inclusive adjetivada, sua fé e seu nome e sua pessoa. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Fica aqui uma pergunta, como se o Senhor estivesse a olhar para mim. Eu creio como crê
Pedro, o Pedro de hoje. Eu me abandono nos caminhos do Senhor, como Pedro despojou-se e seguiu o Senhor até a cruz. Continua o texto, e continua a palavra, e continua o Senhor a me olhar e a esperar de mim uma resposta. E vós, quem dizeis que eu sou? E você? Fala a mim o Senhor. Está a dizer a mim, mas diz a você, telespectador, que ora comigo. Temos estes instantes de silêncio para fechar os olhos, imaginar o Senhor a nos olhar e a Ele responder. O que dizes? O que falas de mim? Quem sou eu para ti? É hora de eu lhe responder. Aproveitemos estes instantes para não deixar o Senhor Jesus, sem resposta.